Quando Tico pergunta se ele pode conversar com ela rápido, ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e diz que ele é novo na área e que ele está tentando conhecer novas pessoas. Ele pergunta qual o nome dela, mas como ela diz que ele não precisa saber, ele se despede dela. E em seguida ele diz, eu não preciso saber, tá bom. Ele fala que já que ele não precisa saber, tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta e aí. E como ela pergunta novamente, ele fala que quer saber o porquê da pergunta. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela dar a volta. Ele fala que então quer dizer que ela gostou do carro dele e ela diz que sim e fala que também gostou muito dessa cor. Ele fala que na verdade essa é a cor favorita dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Brittany. Ele pergunta por que ela quer saber se esse carro é dele e ela fala porque ela gostou. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim e fala que esse é o carro dos sonhos dela. Ele pergunta qual o nome desse carro e ela diz que é um Corvette. Ele fala que é isso aí e diz que então ela conhece esse carro e ela diz que sim. Ele pergunta se ela conhece alguém que tem um carro como esse, ela diz que sim, fala que é o pai dela e que ele é dono de uma empresa. Ele pergunta o que o pai dela faz e ela diz que o pai dela conserta carros. Ele fala que isso é legal e que ele gosta de carros desde criança e que ele tem outros carros. Ela pergunta se ele tem outros carros e ele diz que sim. Ele pergunta se ela quer ver os carros dele e ela fala que gostaria de ver todos os carros dele. Ele pergunta se ela estava indo encontrar alguém e como ela diz que sim, ele pergunta o que aconteceu. E ela diz que a amiga dela acabou de cancelar. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que a amiga dela vai ter que encontrar o namorado. Ele fala que ela também disse que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela fala que é verdade, mas que ela e o namorado dela não estão muito bem no momento. Ele fala que sente muito por isso e ela diz que eles estão brigados. Ele fala que então o relacionamento dela não está dando certo e ela diz que sim e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta se ela quer entrar no carro dele e também pergunta por quê. Ela fala que gostou do carro dele e que ela gostaria de ver como é por dentro. Ele pergunta e se ele for um sequestrador, mas ela diz que ela não acha que esse seja o caso. Ele pergunta se ela gostou do cordão dele e ela diz que sim. Ele diz que ele está tentando entender o que está rolando ali porque ele tentou se aproximar e que ela não quis falar com ele e que disse que tinha um namorado. Ela diz que ela achou o carro dele muito bonito e que ela gostaria de entrar para poder conhecê-lo. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Tico. Ela fala que ela não o conhecia, mas que agora ela o conhece, mas ele fala que ela não o conhece. Ela fala que já sabe o nome dele e também a placa e ele pergunta se ela vai ligar para a polícia. E depois que ela começa a rir e diz que não, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que ela disse que o nome dela é Brittany e ela diz que sim. E mais uma vez ele diz que vai sair. Ele fala que a única coisa ruim nesse carro é que ele é muito baixo e diz que isso é desconfortável. Ela diz que dá pra imaginar e ele pergunta se ela tem carro e ela diz que sim. Ele pergunta qual e ela diz que é um Toyota. Ele fala que ela disse que o pai dela tem um negócio na cidade, ele fala que também tem alguns negócios na cidade. E como ela pergunta onde, ele pede pra ela esperar e fala que ele já está ficando assustado. Ele fala que ela disse que ela sabe a placa dele e que agora quer saber aonde ele trabalha. Em seguida pergunta o que está acontecendo e diz que ele está ficando assustado. Ela fala que não está o assustando e ele diz que ela está fazendo muitas perguntas. Ela diz que ela só está tentando conhecê-lo e ele pergunta se isso é um interrogatório ou algo do tipo. Mas ela diz que não e fala que só está tentando conhecê-lo. E em seguida diz que são simples perguntas. Ele pergunta por que agora ela está querendo conhecê-lo tão rápido. Ela fala que ele também no começo fez várias perguntas para ela. Ele fala que isso porque ela estava caminhando sozinha
sozinha e que ele estava conversando com ela como qualquer pessoa normal. E diz também que depois a deixou ir assim que ela disse que ela tem um namorado. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando, eles decidem sair para almoçar. Só que ele começa com aquela história triste dizendo que o cartão dele foi bloqueado e pergunta se ela poderia pagar. E ela pergunta, eu? Ele pergunta quem mais seria e ela fala que ela é uma garota. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e também pergunta se só porque ela é uma garota ela não pode pagar. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala porque ele é o homem, ele fala que é exatamente isso, que ele é o homem, ele tem que pagar gasolina, entre muitas outras coisas. Ela diz que ele que deveria pagar. Ele pergunta se ela acha que seria justo dividirem a conta, mas ela diz que no primeiro encontro ele que deveria pagar. Ele fala que ele vai abrir a porta e diz para ela ir escolhendo o restaurante. Ele pergunta se ela encontrou algum e ela diz que sim. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta qual o nome do restaurante. O Nair começa dando um oi, fala que ela é incrível e diz que gostaria de falar com ela rápido. E como ela diz não muito obrigado, ele pergunta como assim não muito obrigado e pede pra ela esperar. Ela diz que ela está legal, ele fala que está vendo que ela está legal e pede pra ela esperar. Ele fala que ele é novo por ali e que ele achou incrível. Ela pergunta o que ele disse, ele fala que ela é muito bonita e que ele gostaria de conhecê-la, mas ela fala que precisa ir. E como ela também fala que ela é casada, ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela disse que ela é casada, mas que ele não sabe se dá para acreditar. Ele fala que não dá para saber e que talvez ela seja uma garota fiel. Ele fala que agora ela está voltando e que talvez ela não seja uma menina tão boa assim. Ela pergunta se é dele e ele fala que é claro que é dele. Ele fala que ela está vendo ele dentro do carro e ela fala que gostou do carro dele. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que isso não importa, já que ela é casada. Ela pergunta por que não importaria e ele fala porque ela disse que ela tem um marido. Ela fala que ele mesmo disse que ela não tem nenhum anel no dedo dela, mas ele fala que isso não importa porque ela disse que ela é casada. Ele fala que já que é esse o caso, ele respeita isso e que ele vai seguir a vida dele. Ela diz que não falou com ele no começo porque tudo aconteceu muito rápido e pede para ele dar mais uma chance para ela. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e fala que ele não acredita em segunda chance. Ela fala que ela acha que vai valer a pena e ele fala que ela deveria respeitar o namorado dela e que ele não quer se meter no meio disso. Ela fala que ela vale a pena, mas ele fala que ela não está valendo a pena para o namorado dela. Ele pergunta se ela tem ou não tem um homem, mas ela fala que ele não precisa se preocupar com isso. Ela fala que na verdade ela não é casada e que ela tem apenas um relacionamento passageiro. Ela fala que não é algo que ele precise se preocupar, mas ele pergunta como não e fala que ela disse que ela é casada. Ela pede desculpas pelo começo e fala que ela gostaria de recomeçar, mas ele fala que ela não precisa pedir desculpas. E fala que se ela já tem um relacionamento, tudo bem. Ela fala que ela gostaria de recomeçar e ele pergunta recomeçar pra quê? Ela pergunta se ele não gostaria e ele pergunta recomeçar pra quê? Ele fala que ela não está solteira e que ele não gosta de compartilhar. Ela fala que já ia terminar com ele, já que não está dando certo. Ele pergunta se então quer dizer que ela vai terminar por alguém que ela acabou de conhecer. Ela fala que não é nada tão sério. Ele pergunta como assim não é tão sério e que não foi o que ela fez parecer no começo. Ela fala que tem oportunidades que não se pode deixar passar e que é por isso que ela gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Naila. Ele pergunta o que ela pretende fazer com o namorado dela e pergunta se ela
realmente quer conversar com ele quer ver se ela tem coragem de terminar agora com ele. Ela fala que pode ser e diz que vai escrever pra ele que o relacionamento deles não está funcionando e que ela precisa de um tempo pra ela. Mas o Nair diz que ele quer que ela fale a verdade, que ela encontrou outra pessoa e que ela vai seguir o caminho dela. E em seguida também diz que ela tem que deixar claro que terminou porque ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que pode ser e diz que vai escrever pra ele que o relacionamento deles não está funcionando e que ela precisa de um tempo pra ela. E depois que ela realmente manda, ele fala que isso é muito louco. E em seguida ele diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta como mesmo é o nome dela e ela fala que o nome dela é Nayla. Ele fala que entendeu e ela pergunta se agora ela pode dar um abraço nele. Ele diz que tudo bem e em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é da Filadélfia e ele fala que nunca esteve lá. Ela pergunta se ele é dali mesmo, mas ele fala que ele é de Ohio. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 6 meses. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 9. Ele pergunta cadê o nome dele e ela diz que ela pode tatuar. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ele gostou disso e ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e depois a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que só tem um problema. Ele fala que ela já estava disposta a trair o namorado dela e que ela não passa confiança. E fala que ela parece do tipo que trai com facilidade. E em seguida ele pergunta como ele vai querer investir nela dessa maneira. Ele pergunta como ele vai saber que ela não vai fazer a mesma coisa com ele. Ela diz que ela não é sempre assim, mas ele fala que não tem como ele saber. Ela fala que ela é fiel, mas ele fala que ela não é. Ela diz que é, mas ele fala que ela deixou muito claro ali que não é. Ele fala que não dá pra ela dizer que é fiel, mas ela diz que ela pode ser. Ele fala que ela pode até ser, mas que agora ela não é. Ele fala que ele procura uma garota fiel e como não é o caso, vai ser melhor ela sair. E em seguida diz pra ela aproveitar a caminhada. O Kilo começa a conversa dizendo que ela ficou muito bem de rosa, mas já ela diz que esse cordão falso não caiu bem pra ele. E ele pergunta, cordão falso? Ela fala que esse cordão é muito grande e que dá pra ver que não é verdadeiro. Ele fala que ela é engraçada e que ela deveria carregar com ela um detector de diamante. Ela fala que não precisa porque ela sabe que não é diamante e já ele pede pra falar com ela rápido. Ela fala que ela está bem do jeito que está e ele pergunta se está e fala que foi bom conversar com ela. Mas assim que ela o vê entrando no carro, ela decide voltar. Ele fala que ela está voltando e diz que esse mundo é muito louco. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não. Ela pergunta por que não e ele fala porque ele não a conhece, que ela também não estava interessada nele. Ela pergunta por que ele está fazendo isso agora e ele pergunta fazendo o quê? Ela fala que ele está levando muito a sério, que ela só falou brincando. Ele pede pra ela dar uma volta e em seguida diz, caramba, e fala que isso é muito louco e em seguida pede pra ela ir do outro lado. E quando ela se aproxima novamente, ele fala que gostaria de saber por que ela não quis conversar com ele no começo. Ela fala que já disse pra ele e ele pergunta se foi a situação e ela diz que sim, então ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Jay. Ele pergunta se o telefone dela está conectado à internet e fala que está dizendo isso porque ele não quer que a imagem dele vá parar na internet. Ela diz que tudo bem e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta o que eles estão fazendo e ela diz que eles estão tirando uma foto. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não. Ela pergunta se ela pode pegar o Instagram dele e ele fala que o Instagram dele é aquele ali. E ele fala que colou na janela dele. Ele fala que ela é realmente muito bonita e pergunta o que ela quer, e ela diz que ela quer entrar no carro dele. Ele fala que não sabe se é uma boa ideia e ela fala que ali tem muitas pessoas olhando pra ela. Ele fala que entende e pergunta se eles já foram embora. Ela diz que agora eles já foram embora e ele diz que tudo bem. Ela pergunta se ela
vai mesmo embora e ele não vai deixar ela entrar. Ele pergunta se ela já resolveu, se ela quer que ele vá embora ou se ele fique, que ele está tentando entender. Ela fala que já disse e diz também que o carro dele é legal. Ela fala que não quer colocá-lo em nenhuma confusão, mas que ela já está terminando com o cara que ela está se relacionando. Ele fala que, sinceramente, ele não acha que seja uma boa ideia, já que ela está em um relacionamento. E em seguida ele também diz que está todo mundo olhando para ela e que ele já tem uma boa noção por quê. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que primeiro ele precisa conhecê-la e diz que ele vai sair. Ele fala que, a propósito, o cordão dele não é falso e em seguida diz que vai fazer uma pergunta, mas em seguida diz que deixa pra lá. Ela diz que ele pode fazer a pergunta, mas ele fala que é melhor deixar pra lá. Ela pergunta se ela pode pegar o número dele e ele diz que pode ser. Ele pergunta se ela tem alguma coisa em mente, ela diz que eles podem marcar um encontro. Ele fala que o primeiro encontro pode ser na casa dele e ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que pode ser um ótimo primeiro encontro e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. Ela diz que então o nome dele é Kilo e diz que tudo bem. Ele fala que aquele é o canal dele no YouTube e fala que depois ela pode pesquisar. Ela diz que vai pesquisar agora, mas ele fala agora não. Ela pergunta por que não e ele fala que ela não precisa fazer isso agora. Ele fala que agora ele precisa ir e diz que ela pode pesquisar isso mais tarde. E desconfiada, ela diz que tudo bem. Ele fala que foi bom conversar com ela. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela diz nada e fala que vai entrar no carro. Mas ele diz que não e fala que ele precisa ir. E ela começa a rir e fala que ele está se fazendo de difícil. Ele fala que não está se fazendo de difícil, mas que ele precisa ir porque tem muitas coisas para ele fazer. E em seguida ele fala também que ele está com medo de alguém bater nele por conta dela.